Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de panorama bíblico do Novo Testamento. Nós já apresentamos aqui as características do mundo nos dias de Cristo, toda a parte de contexto histórico, contexto cultural, também o contexto religioso. Já vimos os evangelhos de Mateus e Marcos e hoje eu quero falar sobre o evangelho de Lucas. Você pode acompanhar os vídeos anteriores indo até o nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana dos IPs, e acompanhar então as nossas aulas. Vamos falar então do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por ele, Lucas, o médico amado. Em nenhum momento no Evangelho ele vai se apresentar, vai se declarar como sendo o autor. No entanto, as evidências internas do texto nos apontam para esta realidade de que, de fato, foi Lucas, o companheiro de Paulo, o cooperador de Paulo, que escreveu o texto do Evangelho e também do livro de Atos. Porque pensamos assim: quando nós lemos o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, quando Paulo está lá já na sua segunda prisão em Roma, prestes já a morrer, ele vai dizer a Timóteo que ele está sozinho, acompanhado apenas de Lucas. Então apenas Lucas está ao lado dele no cárcere. É interessante essa menção de Lucas no cárcere com ele, porque quando nós olhamos no livro de Atos, a gente vai ver Lucas ao lado de Paulo, indo então para este momento final da vida do apóstolo, acompanhando o apóstolo já no fim da sua vida. Então, quando a gente chega lá em Atos, capítulo 28, verso 16, quem está com Paulo ali em Atos 28, 16, o autor do texto fala, que foi com Paulo, então acompanhou Paulo, isso em Atos 28, 16, e este que diz ter acompanhado Paulo em Atos 28, 16, no fim da vida de Paulo, é aquele que Paulo identifica em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, falando que ao seu lado estava, então, Lucas. Quem foi Lucas? Médico. Colossenses 4,14, Paulo vai se referir a ele assim: saúda-vos então eu, Paulo, e também Lucas, o médico amado. Então era um doutor, alguém versado em muitos conhecimentos, isso vai ficar evidente no texto. Quando nós vemos também essas características de Lucas, e observando o livro de Atos, a gente vê que ele acompanha Paulo desde a segunda viagem missionária. Lá em Atos 16, 10, você vai ter essa presença de Lucas com Paulo, para eles passarem para a Macedônia, irem para a região da Macedônia, e ele está ali ao lado de Paulo, então na segunda viagem missionária, e até o final da vida do apóstolo Paulo, como nós já vimos aqui. Então, um cooperador do evangelho, alguém que esteve nas viagens missionárias, um gentil, médico. Então, este é o autor do terceiro evangelho. A data de escrita desse texto. Esse texto foi escrito provavelmente no ano 65, o ano da morte de Paulo é o ano 64, então acredita-se que Lucas tenha escrito o seu relato nesses dias em que estava com Paulo, tendo como testemunha também, entre muitas outras, que ele próprio relata no capítulo 1, o próprio apóstolo. Quem é o destinatário? Para quem Lucas está escrevendo? Vá aí na sua Bíblia, no texto de Lucas, capítulo 1, e o texto nos fala, é um dos poucos destinatários deixados assim bem claro nos escritos dos evangelhos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja então que ele está escrevendo para Teófilo. Esta expressão excelentíssimo Teófilo nos faz pensar que Teófilo seja um oficial romano, um oficial de alta patente, para ser chamado assim de excelentíssimo. Se nós considerarmos essa data de 65,
está muito perto desse momento em que você tinha judeus falando e perseguindo os cristãos, falando mal dos cristãos e perseguindo os cristãos, e o império, em alguma medida, tomando por base as informações dos judeus e encarcerando aí os cristãos. É válido dizer aqui que este testemunho de Lucas, falando para os gentios, falando para Teófilo, em alguma medida tem também essa defesa do cristianismo, né? É uma forma de falar, olha, o que vocês estão ouvindo da parte dos judeus, as acusações aos cristãos, não confere com a verdade, então eu quero esclarecer, quero deixar o meu testemunho depois de uma acurada investigação. Então veja que é um esforço para fazer uma defesa, uma questão apologética, para que tenha plena certeza das verdades que foste instruído. É como se, ao falar dos cristãos, e isso vai ficar muito evidente, principalmente no livro de Atos, né, essa apresentação da igreja, olha, é assim que nós somos, este é o nosso Cristo, esta é a base do cristianismo, esta é a igreja apresentada em Atos, é como se, de fato, Lucas estivesse desejando aí instruir, esclarecer alguns mal-entendidos que poderia ficar por parte das acusações dos judeus. Então, ele escreve para Teófilo, mas Teófilo representando aí um grande grupo de gentios. O texto vai majoritariamente para gentios. É percebido que Lucas está escrevendo para gentios porque, por exemplo, no momento em que ele fala do rito dos pães asmos, das festas dos pães asmos, ele vai especificar os pães asmos à Páscoa. Claro que se ele estivesse escrevendo para judeus, não precisaria fazer este esclarecimento, mas justamente porque o seu público é um público de gentios, então ele traz esta explicação. Então a gente acredita não só pela pessoa de Teófilo, mas também pela forma como Lucas está escrevendo, que os seus ouvintes, os seus primeiros leitores, eram aí gentios do Império Romano. Qual foi o objetivo, então, de Lucas? O objetivo de Lucas é apresentar Jesus como um homem perfeito. As acusações eram feitas contra o Cristo e contra o cristianismo. Era como se falassem de um grupo de pessoas que seguiam ou que estavam amando de um falso líder. E Lucas vem mostrar que não, o Cristo que nós cremos é o Cristo perfeito. O Senhor Jesus é o homem perfeito. Essa é uma ênfase que nós veremos, então, no conteúdo aqui no texto do Evangelho de Lucas. Vejamos, então, aqui algumas características do livro. Primeira característica que a gente quer destacar é o detalhe, né? Como Lucas trabalha bem os detalhes. Não há melhor narrativa, mais detalhada narrativa da vida de Jesus do que esta proposta por Lucas. Lucas faz, então, conforme nós já lemos, uma acurada investigação. Algumas coisas importantes a ser vistas aqui no início do livro. Ele diz que, desde que ouviu, né, pegou relatos, lhe foram transmitidos, de pessoas que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, essa expressão ministros da palavra, ele recebe informação por parte dos apóstolos, os ministros da palavra, por testemunhas oculares que estiveram com Jesus desde o princípio e também investigou de muitas outras formas as informações que estava recebendo, a ponto então de agora ele fazer essa exposição, conforme ele coloca aqui, né, de forma detalhada, para que essa exposição ajudasse os seus leitores a terem certeza das verdades que ele queria passar. Então, é um livro com um detalhamento absurdo, com muitas informações e com muita precisão, não que os demais não fossem, mas comparado a Mateus e Marcos, nós temos aqui um detalhe maior, uma preocupação investigativa maior de Lucas. Volto a dizer aquilo que eu sempre tenho repetido aqui nos sinóticos. Não pensemos que Lucas ter mais detalhes do que Mateus e Marcos torne Mateus e Marcos inferiores. Nós não estamos falando que faltou coisas em Mateus e Marcos.
porque nós pensamos na Bíblia como um livro todo. Então, se já foi dito em Mateus e Marcos, e não foi, ou algo não foi dito, ao ser colocado em Lucas, e vice-versa, na comparação dos três, não significa que algum falhou. Significa que o Senhor, nosso Deus, que está cuidando do registro canônico, quis fazer o registro de uma narrativa A, B, C ou D por pessoas diferentes, neste caso, usando Lucas para boa parte de registros exclusivos. Vai fazer isso também com João, e nós veremos mais adiante aqui no nosso curso. Pois bem, outra característica interessante é a ênfase nos excluídos. Então, a ênfase nos excluídos é algo que a gente vê bastante nesse texto de Lucas. É como se nós estivéssemos pensando o seguinte, né? Estão acusando os cristãos e eu quero mostrar que estes, na verdade, estão preocupados com aqueles a quem a sociedade não dá atenção nenhuma. Então, Lucas vai dar muita ênfase a gentios, às mulheres, aos doentes e pobres e à figura dos samaritanos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos gentios, a gente lê o capítulo 4, versos 25 e 27, Jesus vai chegar ali em Nazaré e vai falar acerca do passado, quando, por exemplo, tendo a oportunidade de Deus curar um leproso, mesmo tendo muitos leprosos em Israel, Deus preferiu curar um gentio, Naamã. E isso gerou uma ira por parte dos ouvintes de Jesus, porque Jesus estava dizendo, olha, tinha leproso em Israel também, e Deus usou o profeta para curar um gentio. Lucas demonstra essa preocupação de Jesus pelos gentios. Muitas mulheres vão ser citadas no livro. Você tem a história de Isabel, Ana, Maria, a viúva de Naim, que é um relato exclusivo de Lucas, a pecadora que vai ungir os pés de Jesus, a história de Marta e Maria, aquela situação na casa delas, tudo isso exclusividades e uma ênfase, demonstra uma ênfase aí nos registros de Lucas, uma preocupação com as mulheres que eram excluídas naquela sociedade. Muitos relatos dos doentes e pobres, Jesus fazendo curas, Jesus dando atenção a estes, e também uma importância com os samaritanos. A parábola do bom samaritano demonstra isso. Um outro trecho muito interessante, quando fala da cura dos 10 leprosos, é dado a ênfase lá em Lucas 17, verso 16, que o único que voltou era um samaritano. Então a gente tem aí essa condição, né, de os excluídos serem lembrados. Os pecadores, de forma geral, quando você tem lá a parábola do fariseu e publicano, o fariseu sai por baixo e o herói ali, né, a figura a ser exaltada é a figura do publicano, é ele quem percebe o seu pecado e clama por misericórdia. Então nós temos aí uma ênfase nesses grupos excluídos. Também uma ênfase na vida de oração de Jesus. O texto de Lucas vai falar muito sobre o quanto Jesus orava antes dos milagres, antes da escolha dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Jesus sempre muito enfatizada a vida de oração dele. E também os cânticos. Você tem o registro do cântico de Ana, do cântico de Zacarias, do cântico de Simeão. Você tem, então, esses cânticos sendo registrados de forma exclusiva aqui no Evangelho de Lucas. E as parábolas falando da alegria pela salvação. A alegria daquele que encontra a sua ovelha, daquela que encontra a moeda, do pai que recebe o filho perdido. Então essa mensagem de alegria, de festa, de regozijo pela salvação, pelas bênçãos do Senhor, é algo muito visível no livro de Lucas. Vamos falar agora das particularidades deste evangelho. Então, aquilo que nós olhamos de forma um pouco mais detida e destacamos em Lucas que não em outros evangelhos. Primeiro, a linguagem médica, né? Essa é uma característica do autor. Lucas era um médico e a gente vê essa linguagem dele médica, essa linguagem muito mais culta no seu registro, na sua narrativa o tempo todo. O apego de Lucas a detalhes, a questões mínimas ali ao contar a narrativa. É a narrativa perfeita, é a narrativa completa. Quero destacar dois momentos aqui. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 14, verso 2, ele registra a cura de um hidrópico.
E ele usa o termo médico para se referir à doença, aquela que tem a doença que está ligada então à retenção de líquidos, né, o hidrópico. Capítulo 22, versículo 44, o momento em que Jesus está lá no Getsêmani, um momento de profunda angústia, de tristeza de Jesus, sabendo o que iria lhe acontecer, a cruz, a humilhação que ele passaria, e o texto vai dizer que Jesus suou sangue. No entanto, aquela era uma noite fria, noite em que Pedro, depois que eles saem ali daquele contexto do Getsêmani, Jesus vai ser levado para ser interrogado e Pedro está do lado de fora se aquecendo em uma fogueira e mesmo naquela situação então de temperatura fria, Jesus estava suando e diz o texto, suou sangue. Isso é uma exclusividade do texto de Lucas, a forma como Lucas vai descrever este sofrimento emocional de Jesus, tamanha era a dor, o peso que estava sobre ele naquele momento, e Lucas vai registrar isso muito bem. Nós temos também, pensando em particularidades, as informações da infância de Jesus. Nenhum outro dos evangelhos vai tratar sobre a vida na infância de Jesus. É claro que também Lucas não traz muitos detalhes, mas Lucas vai narrar até os 12 anos de Jesus o que lhe aconteceu, vai falar de acontecimentos com o menino Jesus no início do seu livro. Algumas narrativas exclusivas que estão aí no texto de Lucas, você tem então Parábola do Bom Samaritano, a história da narrativa de Marta e Maria, Missão dos 70, Rico e Lázaro e outros também. Claro que há em todos os evangelhos narrativas que estão exclusivas neles, mas Lucas tem uma porção maior delas. Muitas parábolas exclusivas também, uma das mais conhecidas, Parábola do Filho Pródigo, está em Lucas e não está nos outros evangelhos, e nós veremos também a semelhança das narrativas, muitas parábolas exclusivas em Lucas. Então essas são particularidades. Falar um pouquinho então do esboço do livro. O livro pode ser dividido, e o nosso autor aqui, o Gordon Fee e o Douglas Stuart, neste livrinho que nós estamos estudando, eles dividem o texto do Evangelho de Lucas em 4 partes. O começo da história, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, depois o ministério de Jesus na Galileia, do capítulo 4, versículo 14 até o capítulo 9, verso 50. Depois a caminho de Jerusalém, essa viagem que Jesus vai fazer em direção a Jerusalém, já rumo à crucificação, capítulo 9, verso 51 até o capítulo 19, verso 44. E, por fim, em Jerusalém, já na cidade, capítulo 19, verso 45 até o capítulo 24, verso 53, os eventos do fim e o novo começo. Eu quero, de forma panorâmica, porque essa é a proposta do curso, não dá para a gente expor cada um dos trechos, mas eu quero então caminhar rapidamente aqui no texto com vocês. Então, a história começa do capítulo 1 até o capítulo 4. Você tem aqui aquilo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, uma exclusividade também aqui de Lucas. Os outros autores não narram esse momento que antecede o nascimento de Jesus, essa visita de Maria a Isabel, a história de Isabel e Zacarias. Então você tem aqui essa narrativa, o nascimento de João Batista, o ministério de Jesus sendo validado, né? Jesus foi habilitado, né? A gente vê isso no início da história, pelo batismo, a sua criação, a sua infância, depois o momento do batismo, depois o momento da tentação. Então esse início da história você tem o nascimento de Jesus, a infância de Jesus e também essa habilitação de Jesus ao ministério. Então o capítulo 1 ao capítulo 4 nos traz esses trechos, né? Depois você tem, na sequência do capítulo 4, a partir do verso 14, você já tem Jesus iniciando o seu ministério. Vai em Nazaré, o lugar, ele não nasce em Nazaré, nasce em Belém, mas vai ser criado em Nazaré. E em Nazaré, então, ele vai iniciar a sua pregação. E lá no capítulo 4, verso 16 em diante, ele já vai ser rejeitado em Nazaré. Ele vai fazer aquele comentário que eu disse, né, aqui sobre o Senhor ter curado um gentil leproso ao invés
de um dos de Israel, e isso já vai gerar uma ira muito grande, uma revolta muito grande nos de Nazaré. Então, eles expulsam Jesus, né? O versículo 29 do capítulo 4, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, e para de lá o precipitaram abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então a gente já tem aí essa condição de Jesus sendo rejeitado em Nazaré. Aí ele vai então para Cafarnaum. E em Cafarnaum, nessa região do Mar da Galileia, que era onde Pedro morava, Cafarnaum, vai ser onde Jesus vai desenvolver maior parte do seu ministério, né? Ele vai então ali fazer, na região da Galileia, toda a sua, vai desenvolver muitas curas, muitos milagres, muitos ensinos. Vai aí então capítulo 4, capítulo 5, né? Capítulo 5, quando ele encontra Pedro e o chama, então você vai vendo as demais curas acontecendo, o chamado de todos os apóstolos. Você tem aí já algumas parábolas sendo contadas lá no capítulo 8, a parábola do semeador, parábola da candeia. Você tem figuras que estão também, narrativas que estão também em outros evangelhos, como Jesus acalmando a tempestade, aquele dia, né, que Jesus acalma a tempestade, expulsa o demônio, cura a filha de Jairo, cura a mulher enferma com o fluxo de sangue, e aí a gente chega já no final do capítulo, desse trecho maior do ministério de Jesus na Galileia, tanto com ensinos, parábolas, como também com muitas curas que Jesus vai realizar ali na região da Galileia, que é a região onde ele dedica maior parte, então, do seu ministério. Nós chegamos, então, a um momento muito importante, que é, no capítulo 9, o momento, então, da transfiguração, no momento que Jesus se reúne com Moisés e Elias, a figura da lei, Moisés, a figura do profeta Elias, e estão ali representantes também dos apóstolos. Né? Pedro, Tiago e João são chamados para esse momento com Jesus. Você tem então aí um encontro muito, muito, muito importante para o livro, claro, para a história toda da redenção, mas para o livro aqui é um momento muito importante. Quando você reúne então a figura da lei, a figura dos profetas, a figura dos apóstolos, da igreja, você tem então ali uma entrega da missão de Jesus. Nesta conversa que há no monte, você tem então já a preparação para a cruz. Jesus sabe o que vai enfrentar, Jesus agora está ainda mais convicto da sua missão, ele experimenta a glória que vai ser a motivação para aquilo que vai vir adiante. Esta glória é grande e este momento é tão agradável ao ponto de Pedro propor, né? Façamos uma tenda, fiquemos por aqui, a conversa está boa demais, estamos vivendo e experimentando parte daquilo que teremos no céu, no paraíso, na glória. Então, Jesus experimenta isso, ciente de que agora, em obediência, vai cumprir o seu chamamento, a sua missão, e depois voltar, tornar a ser restituído nesta glória da qual ele experimenta ali no evento da transfiguração. Você vai ver que Jesus, ao descer do monte, já inicia então a sua caminhada final a Jerusalém. Ele vai passar por Jericó, e quem vai a Jerusalém sobe, né? Passando por Jericó sobe, e Jesus não desce mais, ele vai então caminhar rumo à crucificação, rumo a esse momento final. Né? Ele então tem contato com os de Samaria, tem um encontro com Marta e Maria, vai adiante já entrando em Jerusalém, vai ter o confronto com os fariseus, vai ter a entrada triunfal, o templo, vai compartilhar algumas parábolas, e agora uma sequência grande de parábolas, de ensinos de Jesus. É interessante que, quando a gente olha o comparativo das narrativas, né, João vai se dedicar muito a falar da última noite, né, do último momento de Jesus reunido com os seus discípulos, na ceia particular que eles têm ali no cenáculo, enquanto Lucas vai gastar muito tempo aqui falando dessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, tudo que Jesus vai
fazendo e ensinando. Então você tem muitas parábolas exclusivas aqui no Evangelho de Lucas, contando esse momento em que Jesus está aí caminhando para Jerusalém. Então você chega agora no capítulo de número 19, Jesus já em Jerusalém, vai então fazer os seus últimos discursos, os últimos momentos, as palavras finais. Jesus traz o conteúdo escatológico que está presente em todos os evangelhos. Jesus fala então acerca da sua volta, do seu sofrimento e efetivamente o registro final, sua morte, sua ressurreição e também o comissionamento aí dos apóstolos. Né? Esse é o conteúdo, então, um esboço panorâmico do que nós temos no Evangelho de Lucas. Nossa expectativa em relação ao nosso aprendizado aqui com Lucas é que nós sigamos aquilo que o autor fez e propõe em seu livro. Primeiro, uma defesa clara, lúcida, embasada da nossa fé. É importante esse movimento de Lucas em investigar, buscar, conhecer, atestar verdadeiramente o nosso Cristo, é muito válido. Não que Jesus ou a Escritura precisem de defensores, claro que não. É Ele mesmo quem promove a fé nos corações. O melhor dos nossos argumentos não convencem um coração de um incrédulo, de um não eleito. Né? Assim como talvez o pior dos nossos argumentos, desde que sejam verdadeiros, já será suficiente para alcançar o coração do eleito. Então, a salvação, sim, depende do Senhor, mas nós precisamos estar prontos para dar prova da nossa fé, para falar com propriedade, com acurada investigação e estudo e empenho acerca das verdades que nos estão reveladas. Sigamos esse exemplo de Lucas. Sigamos o exemplo de Lucas também de ver o Senhor alcançando os mais necessitados, os excluídos. A salvação está para todos. O Senhor salva pobres, ricos, negros, brancos, salva aqueles que são deixados de lado pela sociedade, alcança aqueles corações dos mais duros, aqueles que a gente olha e fala, esse não tem jeito, não será alcançado. Lucas vem para nos mostrar justamente o contrário, que não há barreiras culturais, não há barreiras sociais que possam impedir o agir de Deus. Que nós, então, tomemos o exemplo do Evangelho e nos motivemos a partir disso a proclamar a palavra de Deus, a adorar o Senhor, a falar com muito empenho do Senhor. Essa questão da adoração nos cantos de alegria que são colocados no texto, façamos isso também. Tenhamos em nossos lábios muita alegria e júbilo para cantar a salvação, a providência e os cuidados de Deus conosco, aquilo que Ele dispensou graciosamente em amor para nós. Que o Senhor nos abençoe, que nós experimentemos desta graça de Deus em nossas vidas, tal qual Lucas experimentou, e que sejamos usados pelo Senhor, nosso Deus.